Boa tarde, amados. Boa tarde mesmo. Eu sou o pastor Raul Nogueira, do Focando Vidas, e mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra do Senhor. E hoje é um dia, para mim, muito especial, porque o Senhor, por misericórdia, permitiu que eu completasse 76 anos. E desses 76 anos, desde outubro de 90, nós caminhamos tempo integral nas mãos do Senhor. Eu tomei a decisão antes, lá em janeiro de 79, e o Senhor me chama em outubro. E nós estamos aqui caminhando, né? Isso foi em 90, 91 nós viemos a primeira vez para Campinas, e depois voltamos em 95 para São Paulo, foi quando nós de lá fomos enviados para a China. E hoje nós estamos aqui de novo, né? Nós estamos aí já com vários meses aqui em Campinas e tem sido realmente uma grande bênção nós estarmos aqui. Nós somos servos de Deus há 43 anos, olha só. O tempo passou e eu não senti. Bem, como todos os sábados fazemos, nós estamos expondo a palavra do Senhor, versículo a versículo. Começamos em Gênesis, ok? E caminhamos versículo a versículo até terminarmos o capítulo 50. E agora nós já estamos começando a andar com Moisés. Já algumas coisas nós fizemos. Se você perdeu as lives que nós já fizemos sobre Êxodo, dá uma corridinha depois lá, Raul Nogueira, canal, lá no YouTube. Então tá todo numerado, né? Nós temos uma playlist agora que nós estamos organizando e que logo todas as lives que nós colocarmos, nós vamos estar colocando na playlist com um tema. Então, tem diversos temas lá que você pode entrar e começar a ver. Pequei e agora, 5 mentiras da religião, não é? Posso perder a salvação? Evidências que sou filho de Deus, quebra de maldição de família e várias outras mensagens e temas que eu acredito que você pode não só reciclar, aprender, como compartilhar com seus amigos, ok? Como sempre fazemos, nós iniciamos com oração. Já sei que tem pessoas que entraram, muitas vezes não se identificam, então não dá para saber quem é, eles ficam lá em cima. Mas, de qualquer forma, se é a primeira vez que você está conosco, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós realmente somos muito gratos. Eu sou o pastor Raul Nogueira, dentro do Focando Vidas, Ministério do LVO, Luz e Vida aos Orientais. Nós trabalhamos com chinês, japonês, coreano e também judeus, ok? Se você nunca participou e, eventualmente, você quiser, ao entrar, fazer perguntas, sem problemas. Muitos não perguntam porque ficam sem jeito. Ele está expondo, então não quero entrar, não quero atrapalhar. Não pensa assim. Aqui é um bate-papo informal. Nós somos servos, somos amigos e você pode fazer a pergunta que você queira, tá bom? Se eu não souber responder, eu vou procurar, tá bem? Agora, se você chegar atrasado, eu estou dizendo isso, é claro que você não estaria assistindo, né, para saber disso. Mas se eventualmente numa outra sábado ou quarta-feira e você chega atrasado, fica tranquilo. Olá, Eliane, tudo bem, querida? Porque normalmente eu já coloco, assim que termina, eu já coloco lá no YouTube. Raul Nogueira Canal. Se você não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho, dê um ok, porque isso realmente vai fazer com que o Google comece a espalhar, comece a mandar para outros. Obrigado, Eliane. 76 anos, Eliane, você acredita? 76 anos. De servo de Deus, 43.
andando nesse mundo, 76. Mas eu nem percebi. Bem, então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, fazendo alguns pedidos de oração, tá bem? E que você possa, se você gostou dessa live, compartilhe com seus amigos, né? Coloque na sua rede, para que muitas pessoas possam também assistir essas mensagens. Então vamos fechar os nossos olhos, para quem gosta de fazer assim, outros podem ficar com seus olhos abertos mesmo. Se quer ajoelhar, ajoelha, quer levantar as mãos, nós temos uma liberdade tremenda diante do Senhor. Então, nós vamos estar orando e intercedendo por vocês. E intercedendo também por muitas pessoas que estão distantes, tá bem? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, nós louvamos o Teu nome e entendemos que é da Tua vontade que nós estejamos aqui, compartilhando dessa palavra maravilhosa. Entendemos, Pai, que tudo aquilo que fazemos só tem valor se sair do Teu trono. Que Teu Espírito Santo possa estar nos dirigindo. Que não venhamos a falar de acordo com aquilo que eu acho, mas de acordo com aquilo que a Tua palavra diz. Entrego esses irmãos e irmãs que já estão conosco e outros que vão entrar durante essa nossa caminhada hoje. E também, Senhor, aqueles que vão entrar no YouTube. Muitos entram depois. Então, que o Senhor possa desde já abençoar essas famílias, essas pessoas todas. E que o Senhor esteja comigo, Senhor. O Senhor sabe como eu sou falho, o Senhor sabe como eu sou limitado. Então, se Teu Espírito não estiver caminhando comigo, eu não tenho condições de realmente falar com propriedade, falar com autoridade. Meu Deus, eu quero aproveitar agora e colocar diante do Senhor a vida, já começando pela Eliane, Roberto. O Senhor sabe, Deus, como ele precisa, Pai, de recursos financeiros. Ele precisa que o Senhor abra as portas. E também a Eliane, Senhor, que ela consiga fazer vendas, ó Deus, de apartamento, que os dois possam juntos, ó Deus, receber o Teu abraço. E nós Te agradecemos por isso. Paizinho, nós queremos agora apresentar diante do Senhor a Rebeca, Pai. Ela está no hospital, é uma irmã amada que caminha conosco já há muitos anos. E pedimos, Pai, também pelo Evaldo, seu marido, Teu servo, tão precioso, que o Senhor o guarde, que o Senhor realmente manifeste o Teu poder na vida do Evaldo, que o Evaldo, Senhor, possa se sentir abraçado por Ti. Nós o entregamos aos Teus cuidados, pedimos a Deus que a Rebeca seja visitada pelo Senhor. Ela está passando problemas, não só inicialmente de pulmão, mas ela teve um pequeno problema no coração, mas creio, Senhor, que ela já está realmente sendo assistida pelo Senhor. O Senhor tem usado os médicos. Eu creio que vai haver uma reversão, que aquilo que está no seu coração vai sumir completamente e não vai ser necessário operar. Nós já te agradecemos por fé por isso, Senhor. Pedimos também pelo Chiquita, teu servo também, que tem problemas na cabeça, no coração não, no pulmão e também outra parte que eu não sei qual, mas que está sendo assistido por Ti. Então, que o Senhor possa estar agindo poderosamente na vida desse Teu servo, dando tranquilidade à família. Pedimos, ó Pai, por todos os Teus servos que estão entrando, né? Pessoas que o Vandique, a Patrícia, a Anja, Senhor, e outros que estão aqui, que o Senhor guarde não só eles que estão aqui agora, mas também aqueles que vão entrar, que o Senhor os abençoe. Se houver pessoas doentes aqui no meio, que o Senhor possa curá-los agora, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o médico dos médicos. Nós não temos poder nenhum, Senhor, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E cremos que o Senhor age, como sempre agiu. Tu és o mesmo Deus.
Então, pedimos pela saúde física, psicológica, espiritual, emocional, de cada uma das pessoas que está conosco e também daquelas que estarão. Pai, apresento diante de Ti também o Sebastião e também o Davizinho, duas crianças, Pai, que tiveram problemas diferentes, mas as duas estão na mesma fase. Estão começando a reaprender a andar e também a reaprender a falar. Que o Senhor abençoe essas crianças e que elas possam caminhar normalmente. Quero lembrar, Deus, da mãe da Ruth, que tu possas pôr a tua mão de poder sobre ela. E, se for da tua vontade, que ela seja completamente restaurada. Obrigado, Deus, porque é só ao Senhor que nós temos condições de pedir. E eu peço também, Jesus, pelo meu irmão Gabriel, que está no Macapá, num trabalho missionário, com 29 pessoas, fazendo operações, dando assistência de graça, Senhor, e levando a palavra. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, e abençoar as 29 pessoas que estão ali, fazendo o mesmo trabalho. Traga-os de volta, sem nenhum tipo de problema. Lembra-te a Igreja Batista Regular Filadélfia, também a Igreja Nova Aliança aqui em Campinas, as igrejas de Campinas chinesas, Senhor, tanto em língua mandarim quanto os cantoneses. Lembramos da igreja em São Paulo, a ISP, Pai, que está completando mais um ano, Senhor. Eu creio que são, acho que 60 anos que ela já existe. Também lembramos da Igreja Batista Regular Filadélfia, que completa 43 anos e que realmente aqueles irmãos que estão ali continuem fazendo um trabalho sério. Pedimos, Deus, por todos os missionários que estão espalhados sobre a face da terra. E lembramos o Luiz, Senhor, da Missão Filadélfia, que está precisando, Deus, de obreiros para trabalhar com ele. Eles trabalham aqui no Brasil, Amazônias, trabalha com os ribeirinhos. Também lembra a Suzana do Vale, Senhor, que trabalha com índios e também está começando a trabalhar com venezuelanos. Ela também precisa do Senhor, precisa de mais obreiros, ok? Que o Senhor possa estar agindo poderosamente na vida dela. E outros missionários, ó Deus, outros missionários que criamos que estão necessitados, precisando de recursos financeiros muitas vezes. Tantas pessoas, ó Pai, que hoje, devido à Covid, tiveram perdas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão desanimadas, abatidas, que o Senhor possa pôr a tua mão de poder sobre essas pessoas. Renove as suas forças, Senhor. Restaura, porque nós te pedimos isso, Jesus, sabendo que só o Senhor pode interferir e mudar tudo o que está errado. Os nossos irmãos nas igrejas perseguidas, Pai. Oh, Jesus, entre com providência, que o Senhor possa estar agindo ali. Nós temos muitos missionários dentro do Brasil, fora do Brasil. Também vamos ter um grande encontro de missionários, Senhor, em Santo André. E nós vamos estar anunciando mais à frente as datas e alguns detalhes, que o Senhor e somente o Senhor possa estar ali. E que tudo que for falado, tudo que será feito, seja para a tua honra e para a tua glória. Pai, nós pedimos agora por esse tempo que nós vamos estar juntos e oramos por cada um desses que já estão aqui conosco e aqueles que vão chegar, vão entrar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, sejam todos bem-vindos, não é? Olá, César, tudo bem? Dá um abraço à tua esposa e aos seus filhos também. Que Deus os guarde, que Deus os proteja. E sei que vocês sempre, se você está aí é porque você está interessado na palavra de Deus, e sempre que vocês estão aí eu me sinto realmente privilegiado. Olá, Maura, que bênção você está aí, dá um abraço ao marido, que Deus abençoe. Então, queridos, abram conosco lá em Êxodo, capítulo 3. O que nós já falamos a respeito de Êxodo? Nós começamos, vimos umas informações muito importantes ao povo de Israel,
começa a passar problemas. Obrigado, Maura, obrigado. Então, obrigado, César. Começa a passar momentos difíceis, porque aquele faraó que entrou, na época dele, conhecia e foi muito grato a José, foi assim, realmente colocou ele numa posição privilegiada, segundo ali do Egito. Só que o tempo passou, não é? Mais de 400 anos. E entra outras pessoas, não é? Entra outras pessoas. E vai crescendo, e o povo de Israel cresce, ultrapassa o número dos egípcios, não é? E aquele faraó da época agora que nós estamos estudando não conhecia nada a respeito de José. E ele ficou com medo, porque o número dos israelitas havia ultrapassado. Olá, Marcos, tudo bem, querido? Então, o número, né, dos israelitas havia passado o número dos egípcios, eles ficaram com medo de, se houvesse uma guerra, do povo de Israel se revoltar contra eles. E aí eles apertaram a mão. Esse faraó realmente entrou escravizando eles de uma forma muito difícil. E nós vimos que, pelo fato de eles estarem crescendo, houve uma ordem de matar todas as crianças que nascessem quando fossem homens. Só que as parteiras hebreias não fizeram isso, e aí o faraó convocou os próprios egípcios para eles investigarem, verem quem é que estava nascendo, e se fosse homem, então matar. As mulheres não. E uma criança especificamente descendente de Levi, ela foi preservada, foi colocada dentro de um cesto. Nós já estudamos isso. Foi colocado num lugar que passou perto da filha de Faraó. A criança foi recolhida, no caso é Moisés, e essa criança foi criada como filha da filha de Faraó. Desde o início, eu creio, por tudo que nós já lemos, já estudamos, que Moisés sabia que ele era judeu, que ele era hebreu, ele era levita, não judeu, ele era levita, né? Ele era de Israel. E chegou um momento que ele resolveu ver o povo dele. E quando ele vê um egípcio batendo no israelita, e devia estar batendo de uma forma muito séria, muito grave, porque não seria justo Moisés ficar tão indignado, tão furioso, a ponto de matar o egípcio. É que ele estava vendo que o egípcio possivelmente ia acabar matando aquele israelita. E depois escondeu. No dia seguinte, 2 israelitas estavam brigando. Ele foi defender o que estava apanhando, e o outro jogou na cara dele: você vai me matar, como matou o egípcio, né? E ele, por causa disso, ele foge, ele sai do Egito e ele vai para a terra de Midian. Moisés havia casado com uma mulher chamada Quentura, depois que Sara morreu, e ela gerou exatamente Mídia, que gerou os midianitas. Midianitas que andavam juntos com os ismaelitas. Eles eram filhos do mesmo pai, não é? Um descendente de Agar, que surgiu Ismael, e outro descendente de Quentura, que surgiu Midian. Esses dois vocês vão encontrar eles caminhando junto quando José foi vendido. Nós já estudamos isso. Então, quando você começa a ler, se você não sabe disso, você até parece que é um erro, né? Um erro bíblico, porque diz que foi vendido para os ismaelitas, de repente fala que era para os midianitas, mas afinal de contas, foi para midianita ou foi para os ismaelitas? É que eles andavam juntos, tá bom? E agora ele vai fugido e vai parar, então, na terra de Midian. Eles que são descendentes de Abraão vai também para um lugar onde essa pessoa também é descendente de Abraão. Nós já vimos então que Moisés ele acaba defendendo as filhas
de um descendente de Midian, e esse Reuel, que vai ser o seu futuro sogro, fica tão contente, traz ele para dentro da sua casa e ele acaba morando com esse grupo. E esse Reuel, ele era um sacerdote. E nós não temos muitas informações, salvo que, sendo descendente de Abraão, possivelmente ele teve muitas informações a respeito do Deus de Abraão. Então, aqui fala que Moisés consentiu em morar lá no capítulo 2 com aquele homem, né? E ele deu a Moisés a sua filha chamada Zípora. E essa Zípora deu à luz um filho, a quem chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, versículo 23 do capítulo 2, morreu o rei do Egito, aquele que estava querendo matá-lo, não é? É interessante, esse rei do Egito, esse faraó, ele era um avô postiço de Moisés, porque afinal de contas ele era o pai da mãe, da madrasta não, da mãe que adotou Moisés, não é? E ele não se importou, não, ele foi a favor do egípcio que havia sido morto. Isso mostra para a gente, de uma certa forma, que ele não estava tão favorável com a estada de Moisés junto a eles, não é? Ele deve ter sempre ficado com o pé atrás, aceitou por causa da filha, mas pela reação que ele teve, não de alguma forma querendo preservar o seu neto, não é? E foi a favor do egípcio, querendo matar Moisés. Então, Moisés teve que fugir. E agora esse homem morre, ok? A minha esposa, Graça Nogueira, está assistindo também, e isso sempre é uma bênção para mim. Cláudio Teixeira, boa tarde. Muito bem. Aqui diz assim, no versículo 24. Aqui, eu vou ler 23 até o 25, para vocês entenderem por que Deus se manifesta a Moisés. Aqui é onde tudo começou, ok? Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então, quando o povo... Olá, Roberto, Cui, tudo bem? Quando o povo de Israel começa debaixo de chibata, debaixo de uma opressão terrível por parte dos egípcios, a clamar ao Deus de Israel, o Senhor desce para ver. E olha o que diz aqui: ouvindo Deus os seus gemidos, lembrou-se da sua aliança com Abrão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Nós vamos mais à frente estudar a respeito disso. E veja bem, aqui o Senhor, todas as vezes que ele vai entrar em algum lugar para fazer alguma coisa e chamar alguém, basicamente é uma sequência, sempre a coisa se repete, ou seja, antes dele enviar um missionário para um determinado lugar, ele já decidiu fazer isso. Ele já viu o povo que está ali sofrendo, então ele decide libertar o povo de Israel do Egito, e aí ele vai dar alguns passos, como nós vamos ver, para que esse povo fosse libertado. E Moisés vai ser um instrumento de libertação. Moisés não estava muito contente com isso, não. Mas nós vamos ver os passos. Isso vai servir para nós também de lição. No capítulo 3, então, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Jetro é exatamente o que foi chamado também por um outro nome, Reuel, e aqui diz seu sogro, né, que era sacerdote de Midian,
e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então é muito gostoso quando você começa a ver que Deus está realmente no controle. Ô, minha filha Luciana, que Deus te abençoe, minha querida. Ó, Henrique, muita gente boa aí. Então, olha, cada detalhe, o nosso Deus é um Deus de detalhe. É um Deus que realmente ele é organizado, ele planeja. Olá, Henrique. Obrigado. Então, ele realmente ele planeja e as coisas saem exatamente como ele quer. Então, olha só, ele já tinha decidido libertar o povo de Israel. Lembra que ele desceu, viu a situação. Então, olha só o que acontece. Apareceu-lhe a quem? A Moisés, o anjo do Senhor. Nós já fizemos, inclusive, uma live a respeito, especificamente a respeito do anjo do Senhor, e todas as vezes que dá o anjo do Senhor na palavra de Deus, se refere ao Logos, se refere ao Filho de Deus, antes dele se tornar Jesus. Porque quando ele aparece para Maria, o Emanuel, Deus conosco, o anjo diz para Maria, e o seu nome será Yeshua, e o seu nome será salvação, Jesus, né? O Yahová salva, o eu sou o que sou, se tornou Yeshua, se tornou salvação. Então, o anjo do Senhor, toda vez, o anjo do Senhor já sabe que não é um anjo normal, tá? Só tem uma passagem que eu me lembro, que está escrito o anjo do Senhor, mas quando você lê o contexto, você já percebe que não é o Logos, tá? Você percebe que é um anjo normal, um anjo comum. Então, voltando no 2, diz, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então, Deus vai atrair Moisés. Ele faz de tal forma que Moisés fica assim, ué, mas como? Está pegando fogo e ela não queima, não acontece nada, não muda, né? Ele ficou meio cismado e foi ver de perto o que estava acontecendo. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Então ele já percebeu. Olá, Elaine, tudo bem, minha querida? Obrigado, obrigado mesmo. Então, Moisés percebeu que era algo diferente, que era algo sobrenatural, ok? Muito bem. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver quem? Para ver Deus, então o anjo do Senhor, né? Aonde que esse anjo do Senhor, aonde estava essa pessoa de Deus? No meio da sarça. O chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Então, essa é uma passagem bem interessante, que a gente tem que perceber se aquilo que estava acontecendo era uma coisa por acaso ou foi planejada? Olá, André. Tudo bem, minha querida? Obrigado, André. É lógico que foi planejado. Lembra, Deus decidiu, ok? Ele queria libertar o povo. Ele vai falar isso para Moisés. Aí ele vai chamar a atenção. Ele vai chamar a atenção de Moisés. E como é que ele chamou a atenção de Moisés? Fazendo que houvesse essa coisa sobrenatural. Uma sarça pegando fogo, mas que não se consumia. E Moisés se aproxima. E olha só, o versículo 4 fala, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Então ele deve ter tomado um grande susto, não é? Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Uau! Moisés vai ter essa experiência da presença de Deus várias e várias vezes. A gente percebe que o Senhor vai se apresentar depois no tabernáculo, no Santo dos Santos. Antes disso,
o Senhor vai falar com ele no Monte Sinai, ou seja, desde o início, quando Deus o atrai, Deus já começa a ter um relacionamento com Moisés diferenciado. E ele vai falar isso na frente. Vai falar, olha, eu não falo com Moisés como eu falo com os outros. Eu falo com ele de uma forma muito clara e ele realmente só não via a face de Deus, porque quem visse ainda num corpo como o nosso morreria. Mas ele foi a pessoa que mais chegou perto fisicamente do Deus vivo. A ponto de, só lembrando, quando ele está lá, e nós vamos ver isso futuramente, quando o Senhor passa por ele, não é? Porque ele pediu para ver a glória do Senhor, e o Senhor falou, ó, quem vê minha glória morre, né? Mas eu vou colocar você numa penha, eu vou passar, né? Assim, uma maneira poética, né? Vou passar e você vai me ver pelas costas, né? Quando ele desce, ele está com o seu rosto glorificado, a ponto de o povo de Israel ficar apavorado, porque a glória do Senhor incomoda o pecador, não é? Então ele teve que colocar um véu no rosto. Mas essa é uma história futura que a gente chega lá depois. E tem todo um desdobramento em cima disso aí. Bem, então ele fala no versículo 6, depois que ele diz que ele tinha que tirar as sandálias dos pés, né? Porque o lugar que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Claro, ele estava vendo algo ali, não é? Só que todas as vezes, irmãos, todas as vezes que Deus se manifesta de uma forma visível, como deve ter ocorrido aqui, sempre é a segunda pessoa da Trindade. Sempre é o Logos. Em todos os lugares, todos os eventos que ocorreu esse tipo de manifestação, sempre era o Logos, não é? Então, ele se esvazia da sua glória. Ele não permite que a sua glória realmente mate aquela pessoa que está à sua frente, ok? Isso ele fez com os pais de Sansão, isso ele fez com Abraão, vários, né? Jacó lutou exatamente com ele, e vários, né? Pessoas que tiveram encontro com o Senhor e eram Logos, não é? Muito bem. Então, deixa bem claro que ele era o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Então agora ele começa, lembra que eu disse, a primeira coisa que Deus faz é, ele olha um lugar e decide o que vai fazer naquele lugar, e depois ele convoca alguém que é servo dele para ir lá e fazer aquilo que tem que fazer. Entendeu? Então, isso sempre acontece assim. E aí ele fala exatamente, ele começa a contar para Moisés o que ele vai falar, o que ele vai fazer. Então diz no versículo 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Então, Deus se identifica com o sofrimento do povo de Israel. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Toda essa turma aqui são descendentes de Cã, ok? Depois vocês dão uma olhadinha lá atrás, lá no começo de Gênesis. Então, são descendentes de Cã. E o interessante é que isso que ele disse que vai fazer já estava colocado na mente de Abraão. Abraão ficou sabendo lá atrás que o povo dele estaria dentro do Egito, passaria 400 e tantos anos, sairia do Egito e não sairia de mãos vazias. Olha o detalhe.
Olá, Kili, tudo bem, meu querido? Alisson. Então, deixou bem claro, vai ficar, vai ser liberto e vai sair com a mão cheia de recursos, não é? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o Senhor está passando essa informação para Moisés. Olha, eu desci, ouvi a aflição e eu vou livrá-lo, não é? Versículo 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, ferezeu, Eveu e Jabuseu. Um parênteses aqui. Todas as vezes você lê o Velho Testamento e fala lugar que mana leite e mel. Esse mel que está aqui, isso dito por judeus, não é por mim, não é o mel de abelha. Era exatamente de uma fruta, não é? Que não me vem o nome agora. Essa fruta é doce como o mel. Eu estava vendo uma reportagem recente sobre isso e a pessoa que estava fazendo exatamente a reportagem de uma semente que ficou guardada por muitos e muitos anos e que os cientistas judeus conseguiram colocar essas sementes e fazer brotar novamente. Eu depois, quando eu lembrar, eu passo o nome dessa fruta. Mas e se eventualmente um de vocês souberem que fruta é essa, eu agradeço, mas agora me fugiu o nome. Oi? Essa que eu tenho, que eu como sempre. Essa que eu compro, eu esqueci. Tâmara. Minha esposa está lembrando aqui, é tâmara, tá bem? Então, a tâmara, que inclusive essa irmã judia faz a reportagem, ela mostra, não é? E essa tâmara, ela falou assim, é doce que nem mel. Então, daí ele colocar uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do Eveu, do Jabuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Então, como eu disse para você, esse faraó que estava agindo ali na época de Moisés, inclusive morreu, e agora vai subir um outro, né, possivelmente um filho, não tinha o conhecimento dos benefícios que José fez aos egípcios. Sim, passaram muitos anos, não é? Então, a gente entende o que Navarro está falando, graças a Deus, por esse meio que nos permite assistir seu livro Aprendendo Mais do Senhor. Graças a Ele por sua vida, pastor Jalá. Obrigado, irmão. Que Deus abençoe. Então, olha só, irmão. Vamos ver a sequência. Primeiro, o povo está clamando. Deus desce, vê a situação. Essa é uma maneira para nós entendermos o que aconteceu, porque Deus é onisciente, não é? Mas ele vê e decide libertar. Aí, o que ele faz? Segundo passo, ele atrai o servo que ele vai usar. Aí ele comunica ao servo o que ele vai fazer. Olá, esse é o José Viana Eduardo, trabalho missionário, trabalha no Peru, orem por ele também, tá bom? Então, olha só, são passos. Deus desce, vê o que está acontecendo e decide libertar. Depois, segundo passo, ele atrai o seu servo, o servo que ele vai usar. Aí ele conta para o servo o que ele vai fazer. E depois tem a sequência que você vai ver agora. Então, aqui diz assim, no versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, qual é o próximo passo? Depois que ele
viu o que estava acontecendo, decidiu que ia libertar, atrai o servo, comunica para o servo que ia fazer, e agora ele diz: é você que eu vou usar. Isso, querido, aconteceu, eu creio, com a maioria dos missionários, com a maioria talvez dos pastores. É uma sequência quase que idêntica, pelo menos para mim foi assim. E aí, quando Deus fala para Moisés: eu vou usar você, aí vem o medo. Quando veio o convite para eu largar tudo, trabalhava, tinha uma empresa junto com o Paulo e outros irmãos, e o Senhor falou: larga tudo e vem. Queridos, eu era casado com filhos, 3 filhos. Então, não pensa que é fácil, não. Aí veio aquele friozinho na espinha, né? Aí a gente, ó, Senhor, não sou eu não, acho que o Senhor está enganado. Eu tenho que continuar trabalhando aqui, não é? Manda outro. É, querida, a coisa não é tão fácil não, viu? Não é não. Então aí fala no versículo 11: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis Deus neste monte. Deus até diz onde é que eles estariam servindo o Senhor, nesse monte, Monte Horebe. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhe direi? Então, Moisés começa de alguma forma, e ele vai espernear bastante. Não foi só esse momento, não é? Ele vai espernear. Eu esperneei, né? Não pensa você que... Porque eu já tinha tomado uma decisão lá atrás com o Luiz Palau, que ele veio pregar em São Paulo e lá no Ibirapuera, né, no ginásio. E quando ele fez o apelo, quem gostaria de ser missionário, eu disse: eu quero, né? Mas para mim, falei para mim, eu quero, né? Tomei a decisão, não falei para a Graça também tomou a decisão. Olá, Sônia, tudo bem? Espero que tenha passado as suas dores, hein, Sônia? Então, eu tomei a decisão e a Graça também tomou a decisão. Só que eu não falei para ela, ela também não falou para mim. E quando veio a chamada de verdade, um dia eu conto um pouco mais, me veio frio na espinha. Eu falei: mas já, Senhor, né? E a gente luta, mas como? Eu vou largar tudo? Como é que eu vou viver? É uma luta. Hoje, por exemplo, quando tomei a decisão, isso foi em outubro de 90, eu falei para Deus: se o Senhor realmente me quer, então o Senhor tem que me sustentar. Eu não vou pedir dinheiro para ninguém. Quem me conhece sabe disso. Nunca fui numa igreja em todos esses anos, desde outubro de 90, para falar: olha, vim aqui porque eu sou missionário, eu preciso que alguém invista em mim. Nunca fiz isso na minha vida. Sempre entrei na igreja e preguei rasgado, preguei a palavra como deve ser pregada. E Deus é que vai levantando aqueles que vão investir no nosso ministério. Então, é algo que desde o início eu aprendi, depender totalmente de Deus. Mas não pensa que foi fácil, não. Olha, do jeito que Moisés vai espernear aqui, vocês vão ver, muitos missionários esperneiam, viu? Medo vem, mas o Senhor realmente, quando ele decide, está decidido, não é? Então ele fala, quando ele pergunta: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É o Yahová, né? Essa palavra Yahová, Yahvé, Javé, é uma pronúncia errada. Ah, os testemunhas de Jeová. Está errado. Não, essa pronúncia não existe. O escriba, quando ele ia escrever o tetagrama, né, em hebraico, que significa eu sou o que sou, e ele trocava a caneta e pegava de ouro, né, primeiro ele se lavava e tal, depois ele voltava a escrever com a caneta normal as outras palavras.
ele lendo, né, quantas vezes ele foi, ele percebeu que quem pronunciasse o nome do Senhor em vão podia morrer. E aos poucos, eles foram deixando de pronunciar com medo de morrer. E o tempo passou, então eles só escreviam e substituíam essa palavra, eu sou o que sou, o tetragrama, pela palavra o eterno, não é? Então, é uma maneira, né, de evitar, ok? Então, esse termo ninguém sabe. Não tem uma pessoa que sabe exatamente qual é a pronúncia. As pessoas têm uma ideia, mas não sabem qual é a pronúncia, ok? Então, isso aqui ele fala para Moisés. Aqui fica identificada a revelação do nome do Senhor. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que sou, né? Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Yahová, né, o Senhor, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Elohim, né, Deus de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Então, aqui a gente tem exatamente essa revelação de Deus para Moisés. E Moisés, então, vai continuar esperneando e nós voltaremos a conversar no sábado que vem. Tá bem? Aquela pessoa que eventualmente chegou atrasado, não se preocupe, todo esse bate-papo informal que nós temos aqui, seja no sábado, seja na quarta-feira, nós sempre colocamos lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Se você não está inscrito, vai lá, se inscreva, toque o sininho e também dê um ok se você gostou. E compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, tá bem? Da sua rede. Nós paramos então aqui, ok? No versículo 15. Na semana que vem, nós vamos estar falando a partir daqui e espero que vocês estejam conosco. Amém, Marcos? Amém? A Sônia, não sei se ela já estava e só entrou agora, Sônia, mas de qualquer forma, se entrou agora, você pode saber tudo que nós já falamos lá no YouTube, tá bom? Henrique, amém, tempo de estudo precioso. Bom, é rápido, eu fazia antes 1 hora, aí o pessoal me aconselhou, não, 1 hora, o pessoal não aguenta e tal, foi por isso que eu encurtei para 30 minutos, tá bem? Ok, pessoal, que Deus os abençoe. Se você tiver algum comentário sobre o que nós falamos ou alguma pergunta, pode fazer agora, ok? Caso não tenha, nós vamos estar orando. E se você tiver um pedido de oração, por favor, coloque aí. Vanderlei, meu irmão, quanto tempo! O que eu disse, amém, pastor Raul, Deus bendiga a você. Ok, que Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês, muito grato aí por lembrar do meu aniversário e que vocês sejam muito, muito abençoados. Se tem pedido, coloque agora que eu vou estar orando por você, ok? Marcos Almeida, peço oração, pastor, pela minha irmã. Qual é o nome da tua irmã, querido? Pode falar para mim? Pode colocar aí, Marcos. Peço oração pela minha irmã. Qual é o nome da irmã? Daniela, ela está doente, qual é o problema? Pode escrever. Dá algum detalhe para a gente ser mais específico. Olá, André. Pode colocar, ser um pouco mais específico, Marcos? Assim eu já oro. Início de depressão. Ô, querido, fala para ela entrar em contato comigo, meu irmão. Anota o meu telefone aí.
011 999 11 5272. Fala para ela entrar em contato comigo, tá bom? Aí eu vou conversar com ela e passar para minha esposa Graça, porque ela costuma fazer um bom trabalho com pessoas dentro dessa área e eu também. Isso é algo que eu gostaria muito de trabalhar com ela, tá bom? A gente localiza as raízes e arranca fora, tá joia? Então vamos orar por ela. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora a vida da irmã do Marcos, da Daniela, que Tu possas, ó Deus, estar agindo poderosamente nessa vida. Entregamos, Senhor, essa pessoa que está sendo atacada por depressão e sempre tem raízes e que podem ser arrancadas, porque depressão, quando não é físico, realmente é simplesmente um sintoma, Senhor, de um mundo interior que está com problema. Então, que o Senhor possa estar tratando já, animando ela para entrar em contato conosco e que nós possamos, de alguma forma, ser um instrumento Teu na vida dela. Nós te agradecemos, ó Deus, também pela Sônia, que estava sentindo muitas dores, Pai. Que Tu possas pôr a Tua mão de poder e possa curá-la de forma total, Senhor. Ou, Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor revele o que está por trás. Também oramos pela Lica, Senhor, Ribeiro, que é a nossa parenta, que apareceu um câncer no pâncreas. Então, que Tu possas curá-la, Senhor, que o Senhor possa agir poderosamente na vida dela. Entregamos também todos os demais que nós já oramos antes, Senhor, a Rebeca, o Sebastião, o Davizinho, o Francisco Cardoso e todos os demais que eventualmente estejam passando por problemas. Nós realmente entregamos nas Tuas mãos. Que o Senhor cure, Senhor, que o Senhor haja de maneira poderosa. Ó Deus amado, visita essas vidas de forma especial. Somente o Senhor pode. Nenhum ser humano tem poder para fazer qualquer coisa, mas o Senhor é poderoso. E o Senhor pode curar, o Senhor pode curar depressões, arrancando as raízes, o Senhor pode curar doenças de qualquer tipo, se for essa a Tua santa vontade. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos. Obrigado por esse tempo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. E Marcos, não se esqueça, pede para a Daniela entrar em contato comigo e a gente vai passar ela para Graça, tá bom? Minha esposa. Tá joia? E Sônia, vamos orar especificamente também por você, por essas dores que você tem sentido, tá bem? Que Deus abençoe, um ótimo final de sábado e vocês são bênção na minha vida e na vida da minha esposa. A Graça hoje não quis ficar aqui do meu lado, mas ela está encolhidinha, com frio, mas eu creio que outra vez ela vai estar com a gente, tá bem? Que Deus abençoe e fique na santa paz do Senhor.